É constante vermos hoje, né, um líder após o outro cair por falência de poder espiritual. Se você parar para observar, algo é talvez mantido em segredo, sobre o qual ninguém, exceto Deus, sabe. E então ocorre um súbito desaparecimento do antigo esplendor espiritual. Na Bíblia nós podemos ver que possivelmente Sansão, ele é o exemplo mais vívido de alguém que com poder muito grande, acompanhado por uma inconsciência de perigo. Então, sempre o maior perigo sucumbe em um momento de total falência moral. Sansão, sem dúvida nenhuma, ele é o exemplo gravado a fogo do que todos podemos nos tornar. Então, no começo, ele era um gigante espiritual, um praticante de façanhas intensas, arrojadas e maravilhosas, né? Um herói solitário que domina uma nação, um guerreiro de Deus, um único entre seu povo e na sua geração. No fim, uma paixão secreta, um terrível colapso público e somente no distante pôr do sol ocorre uma manifestação repentina do antigo poder esplêndido. Após anos de visão perdida e de vida amarrada, virando o moinho no cárcere com os olhos furados, né? Sansão é a síntese do poder que está na consagração. Então perceba, é na consagração que está a síntese desse poder. E sua enorme força muscular é o equivalente veterotestamentário da dinâmica espiritual neotestamentária. Então Sansão não nasceu forte. E aqui que está a diferença, porque às vezes pensamos que Sansão ele nasceu forte. Não, Sansão não nasceu forte. Não fosse pelo poder do Espírito de Deus, a sua estatura não era mais colossal, nem seus músculos, seus bíceps, os seus tríceps mais rígidos do que a estatura e os músculos de qualquer outro homem. Com esse dínamos, ele desarmado, ele era capaz de derrotar 3.000 homens. Tenta então imaginar a força do Espírito Santo nesse homem. Então, o simbolismo é extraordinariamente impressionante. Então, as tranças não tosquiadas que caem pelos lados da cabeça representa uma descida do Espírito que o ungiu como o óleo santo fez com Arão. As 7 tranças falam da plenitude do poder do Espírito. As tranças intocadas remetem ao símbolo divino de sua consagração de Nazireu e o único segredo de sua força. O nazireu que passava a navalha na cabeça sabia que havia perdido a consagração. A palavra nazireu significa separado, ou seja, separado para Deus. Sim, separado para o Senhor. Um homem cujo poder reside unicamente em sua separação. Ou seja, à medida que ele está separado para Deus, há uma força nele que é inexplicável. O poder permanece nele enquanto ele estiver fora de contato com o mundo morto. Portanto, Sansão não era mero prodígio de força bruta, mas como exemplo singular do poder do Espírito Santo. Então, a própria escolha das armas que ele usou, ridicularmente inadequada, relevava que o poder era puramente de Deus. Imagina alguém com uma queixada de jumento matar 1.000 homens. Então assim, dá para ver nitidamente que a força dele não vem dele, vem do próprio Senhor. Agora, Dalila entra em cena, cujo nome significa languida, daí sedutora, é a personificação e a síntese de tudo que é bonito, cobrindo tudo o que é falso, porque geralmente é assim, aquilo que é falso, ele vem coberto de algo que aparentemente é bonito. O leão que Sansão encontrou e matou não tinha nada parecido com o perigo que Dalila tinha. É mais seguro enfrentar o martírio aberto do que a concupiscência oculta. Dalila e Sansão sempre são vistos sozinhos. Já parou para observar? Uma paixão secreta o dominou e o derrubou. Dalila aparece de várias formas: impureza, embriaguez, notoriedade, reputação, popularidade, poder, dinheiro. E onde a bebida ou a fornicação matam centenas de pessoas, o dinheiro ou a popularidade
matam dezenas de milhares de pessoas. Dalila é mais perigosa quando está mais oculta. Então, quanto mais oculta, mais perigosa a Dalila é. Anteriormente, a satisfação fatal aos desejos já fora prenunciada quando Sansão, um nazireu, comera mel da carcaça de um mundo morto que ele havia vencido. Agora, outro estágio foi alcançado quando, em vez de usar o seu poder para derrotar os inimigos de Deus, ele o exibe por ordem de um mundo prostituto, em nome dos poderes das trevas por trás dela. Dalila agora enche Sansão de repetidas perguntas sobre a fonte de sua força. Em que consiste a sua força? De onde vem sua grande força? O propósito dela não era tomar parte da fonte, ou seja, se tornar coparticipante da fonte, não. A intenção dela era roubar a fonte da força de Sansão. Sem oração, sem preocupação, sem autoexame, sem desconfiança, sem renúncia e descansando em uma cega presunção privilegiada, Sansão confronta Dalila. Temos um paralelo que não poderia estar mais perto das seduções delibitantes que, num instante, derrubam as mais elevadas figuras espirituais. Já parou para observar? Não importa quão elevado espiritualmente você está, mas diante dessa sedução deliberada, há quedas de figuras extremamente espirituais. Por 3 vezes, Sansão esquiva-se do questionamento de Dalila. Por 3 vezes ele recua de dar a resposta para ela. Por 3 vezes ela investiga o segredo dele. E a cada vez ela aproxima-se mais do coração dele. Mas, ainda que se aproximando do coração de Sansão, o poder do Espírito ainda permanece sobre ele. Deus nunca deixa o seu obreiro já no primeiro pecado, mas interpõe prazos, avisos e oportunidades de arrependimento. No entanto, a cada etapa, sem prestar atenção à luz de advertência, Sansão aproximava-se cada vez mais do ponto de trair o que lhe fora confiado. E a cada etapa, ele dizia uma mentira, sempre andando em terreno perigoso, sempre. Como quando o cabelo foi enrolado no pino que, se fosse de ponta afiada, poderia ter lhe cortado o cabelo. Toda a tolerância ao pecado é como alimentar um tigre. Consegue compreender? Cada naco de carne dado deve ser sucedido por um maior. Vai dando um pouco de carne aqui e o próximo tem que dar um pedaço maior. Aí o próximo pedaço maior, o próximo outro maior e assim sucessivamente. O tempo todo, debaixo do imenso iceberg, as águas quentes da tentação, seduzidas e excitadas, corroem os alicerces dos pináculos reluzentes, até que, de repente e sem aviso, o enorme iceberg oscila tremendamente e desaparece. Esse momento chegou para Sansão. O que nunca devemos esquecer é que, quando exercemos o poder, estamos lidando com uma pessoa. Preste atenção nisso. Você, ao exercer o poder, não está lidando com qualquer um. Está lidando com uma pessoa que agirá como e quando quiser e poderá deter o poder a qualquer instante. Lembremos também que o Espírito em poder foi concedido a Sansão, não com base em ser ele israelita, mas em ser ele nazireu. O poder não era de sua posse inalienável, quer ele usasse ou abusasse dele, pois foi-lhe dado apenas para combater os inimigos de Deus. O poder apossava-se dele somente quando ele estava travando as batalhas de Deus. Ou seja, enquanto eu estou travando as batalhas do Senhor, o poder dele se apossa de mim. Se pararmos de lutar, enfraqueceremos. Então a queda começa quando eu paro de batalhar as batalhas de Deus. E à medida que eu paro de guerrear as guerras que o Senhor me levantou para guerrear, as batalhas dele em favor do reino dele, a minha queda começa. Mas que santa ignorância de Sansão acerca da partida do Espírito, né? A máquina ainda trabalha um pouco depois que o dínamo deixa de funcionar.
Ou seja, esse dínamo é o poder. Deus pode chegar fazendo um terremoto. Observa isso. Deus pode chegar fazendo um terremoto, mas pode sair de mansinho. Sansão não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quantas pessoas o Senhor já se retirou, a presença já se retirou, e ela nem percebeu. As faculdades que ficam entorpecidas pelo pecado também ficam entorpecidas quanto a sentir o Espírito. Não houve um evento externo, nenhuma convulsão importante, nenhum alarme sonoro que anunciasse enquanto ele dormia, simplesmente o poder o deixou. O obreiro cristão, em meio às suas concupiscências, pode gabar-se de que tem o mesmo poder que tinha no início de seu ministério, mas na agonia da suprema necessidade de poder, com tudo em risco, à vista da ruína da obra de uma vida inteira, à beira de um escândalo para o mundo de primeira magnitude, Sansão movimenta-se e percebe que o poder se retirou. Infelizmente, como é afiada a navalha do mundo nas tranças da consagração, Sansão nunca tinha rapado as tranças de sua cabeça. Ele se permitiu ficar em lugar onde, enquanto ele dormia um sono profundo, as pessoas puderam rapar-lhes a cabeça. Ele podia ter ficado longe da companhia de Dalila. Assim, semelhantemente, podemos brincar com o pecado uma vez. Podemos pecar em nossa liberdade. O nível de poder pode ficar baixo demais enquanto dormimos. Trança após trança cai. O poder diminui a cada corte e Sansão acorda para a angústia. Segue-se uma cena de um sentimento quase intolerável. O poderoso juiz de Deus, o supremo líder do único povo de Deus no mundo daquela época, ocupa o cargo de pateta público e, movendo-se cegamente, dança para divertir uma multidão odiosa que escarnece e ri. A que ponto trágico o apóstata pode chegar, e Sansão os divertia. Mas agora surge diante de nós um supremo farol sinalizador contra o desespero do Filho de Deus. Sim, como ocorre em toda a Bíblia, Deus prega a esperança, onde o diabo prega o desespero. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer novamente. As grossas tranças desgrenhadas, que é a assinatura do nazireado, foram reaparecendo lentamente na longa aflição da vigília solitária da prisão em Gaza. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. A consagração interrompida, que ele pensara ter sido sua ruína, agora é lentamente restaurada. A controvérsia entre Deus e sua alma acabou. O antigo poder volta com a antiga santidade e a antiga obediência. É verdade que a visão de Sansão nunca mais foi restaurada. Pelos olhos ele pecou e pelos olhos ele é punido. A visão se foi para sempre. Há cicatrizes que nunca deixarão a alma apóstata. Há coisas que perdemos por toda a vida: o frescor, a pureza, a imaculabilidade, o andar irrepreensível diante dos homens. São coisas que, por sua natureza, uma vez perdidas, nunca podem ser restauradas. O pecado é sempre horrível, amargo e extremamente perigoso. Há apóstatas que se tornam aleijados espirituais pelo resto da vida, porque permaneceram por tempo demais na terra do pródigo. No entanto, as tranças desgrenhadas, que significam o poder do Espírito Santo, voltam a crescer. A disciplina da tristeza pode ser a restauração do poder. A fonte da restauração está no ímpeto de uma oração. Desde que ele chamou a fonte de En-Hakoré, que significa a fonte do Deus que clama. Esta é a primeira menção de Sansão orando: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. É uma oração arrancada do seu coração. Ele não pede a volta à velha vida, nem um exercício das antigas possibilidades. Essas acabaram para sempre. Tampouco roga pela antiga consagração, pois uma navalha passou pela sua cabeça, e os olhos cegos não podem mais conduzir os exércitos de Israel em batalha. Pelo contrário, ele pede que Deus não salve sua vida por um milagre. Morra eu, se tu voltares para mim mais esta vez. Só esta vez, ó Deus. És o clamor
de Paulo 1000 anos mais tarde: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. A vitória no final é mais preciosa para Sansão do que a própria vida. Sua vida foi arruinada pela concupiscência, restaurada pela oração e vitoriosa pelo martírio. A navalha poderia ter cortado a garganta de Sansão tão facilmente quanto cortou as suas tranças. É solene lembrar que um apóstata abandonado pelo Espírito Santo é mais valioso para o diabo do que um santo morto. Assim, chegamos a um dos pôres do sol mais maravilhosos das Escrituras. Nas palavras emocionantes de Napoleão: há tempo para ganhar uma vitória antes que o sol se ponha. Assim que Sansão ora, ele é herói de novo. A força que ele perdera pelo pecado, ele a recupera pela oração. O Espírito de Deus se apossou mais uma vez da vida miserável de Sansão. É o servo de Deus mais uma vez derramando toda a sua alma e toda a sua força na obra de Deus, usando as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, e então a casa caiu. Como maravilhosamente a graça de Deus pode recuperar o erro terrível de uma vida. O teto e as galerias lotadas de milhares de pessoas desabam sobre as pessoas abaixo. Príncipes e sacerdotes, com copo de ídolos nos lábios e em seus cânticos zombando do Senhor, são esmagados por uma avalanche de pedras. O terrível estrondo, o grito de medo, e o templo se transforma em um vasto sepulcro. O último heroísmo de Sansão custou-lhe a vida, mas ele instantaneamente passa a ocupar seu lugar na galeria dos imortais de Deus, na galeria dos heróis da fé. Mas uma vez que foi a última, ele ergue-se como gigante entre os inimigos de Deus. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara durante a sua vida. O terrivelmente derrotado pode tornar-se o poderosamente vencedor. Sansão ganha a suprema vitória de sua vida depois de sua grande queda. A última amostra de sua força foi a maior que ele já teve. O Espírito nunca esteve mais com ele do que em seu embate final por Deus. Ele saltou para a glória, partindo do espetáculo trágico de uma vergonha pública. É possível, uma vez que você receber o poder e o perdeu, esse poder perdido pode ser restaurado. E aqui nós temos um exemplo de uma queda, restauração e triunfo na vida de Sansão. Que o céu te abençoe. Compartilhe esse vídeo e não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Que o Eterno lhe abençoe em Cristo Jesus.